Oi, gente, tudo bem? Estamos mais um episódio aqui do Feed pro Funil. Para dar de novo um contexto para vocês, né? A ideia é que toda semana a gente trazer um líder, um tomador de decisão, né? Ou um empresário para contar como é a estratégia de venda dele, né? Para o mercado B2B, para que a gente possa, né, aprender, ter insights aqui para o nosso dia a dia também. Já tomei muito puxão de orelha aqui, que eu não estou pedindo para vocês engajarem curtindo o perfil, seguindo a página, seguindo o YouTube. A gente está no YouTube, no Spotify, no Instagram, então vai lá, curte. A gente solta episódios toda quarta-feira. E aí, sexta, segunda, sempre tem uns cortezinhos para trazer mais informações ali, saborear um pouquinho mais do papo que rolou. Então, contribuam. No dia de hoje, estou aqui com o Augusto Maurício. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Adorei. O Augusto, ele é CEO do Meta Invest, que é um escritório de investimento do BTG. E ele também tem a Ouro Invest, que é uma operação ali para traders e tal, né? Então, hoje a gente vai falar muito com esse tipo de mercado e tem muito desafio aí, né? Pensando em estratégia de venda para esse público de empresários e tudo mais, né? É um prazer estar com você aqui. Bem, obrigado, Graziela, pela oportunidade e agradeço aí mais uma vez. Assim, se tratando de mercado financeiro, né, a gente tem alguns desafios, né? Então vai ser interessante a gente falar um pouquinho como a gente aborda, né, o nosso cliente. E são duas empresas com públicos bem diferentes, né? Diferente. Então a gente tem a Euroinvest, que é para um público pessoa física, 100% pessoa física. E a Meta Invest, que é o escritório de investimentos do BTG, onde a gente atua tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, né? E a gente vai falar um pouquinho como é que a gente atua, né? Qual é a nossa estratégia para abordar esses clientes, né? E captar esses clientes também do B2B, né? Que é o CNPJ ali. Total. Vamos começar me contando um pouquinho da tua jornada, né? Como é que você chegou até aqui, né? O Augusto estava contando que a empresa dele já faturou aí 13 milhões de ano passado. Então, como é que foi, né? Essa escalada aí? Vamos lá. Toda a minha formação ela é tecnológica, então eu sou técnico em eletrônica, engenheiro eletrônico, mas nunca tirei Ah, o. por isso que agora no café ele falou: isso é um transformador, toma cuidado, pode queimar, não sei o que. Mas eu nunca tirei o CREA, né? Eu sou aquele engenheiro que não tem CREA. Nunca tirei CREA porque quando fazia engenharia, eu já atuava na área comercial. Então, basicamente toda a minha experiência profissional ela foi no marketing, de operadora, né, de telefonia e na área comercial. Então, ao longo da Nossa, minha jornada técnico engenheiro para ao marketing. longo da minha jornada de engenharia, né, que eu fiz na faculdade, na verdade, eu trabalhava na área comercial. Trabalhei em grandes corporações, IBM, Oracle, Xerox lá atrás, Nossa. enfim. E aí foi quando surgiu a oportunidade. Aí saí, eu fui demitido na época do governo da Dilma e tudo, e eu já gostava, já operava no mercado financeiro o meu próprio dinheiro, gostava do mercado de ações, era algo que eu sempre estudava. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso no Rio de Janeiro. Foi quando, despretensiosamente, eu acabei conhecendo o meu sócio. Né? Ele foi meu professor e aí eu comecei a participar de uma sala de traders, que o intuito era fazer o acompanhamento. E aí um belo dia ele me chamou para almoçar e falou: cara, tu não quer entrar na sociedade não? Enfim, e aí eu acabei entrando na sociedade e a gente, né, vai fazer 8 anos a Euroinvest, que é essa mesa para traders, né, a galera que gosta de operar ali o day Mas o trade. Cris já tinha a O Cris Euro? já tinha a Euroinvest. Na verdade, ele foi o fundador, né? E eu entrei uns 8 meses depois, mais ou menos, da Ah, foi logo no fundação. Foi bem no início. início da operação ali que eu entrei. Na época tinham até outros sócios também. Então foi E essa. foi saindo e foi ficando só vocês. Aí ficou só o Cris e eu. Então, assim, na verdade, eu saí de um universo tecnológico que eu fui técnico de copiadora, né? A gente brincava que ficava cheirando toner, né? Porque naquela época o toner era em pó. E a gente chegava, vamos ficar cheirando toner hoje, porque era o nosso dia a dia realmente, né, de ficar limpando a máquina e tudo. Então, e aí eu migrei totalmente, né, dessa parte tecnológica, eu já estava na área comercial ali, uma área que sempre me atraiu muito, que era contato com o público, com pessoas, então migrar para o mercado financeiro, números, coisas que eu sempre gostei, né, de acompanhar desde 2004 que eu comecei a operar o meu próprio capital com o mercado de ações. Então E você foi começou na meta com o Cris em que ano? Tem mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. A meta ela é Ah, bem é muito recente. Ela é bem recente. recente. Bem recente a meta, que é o escritório do BTG. Então foi assim unir, né? A questão Ah, de sim, desculpa, números você começou na Euro. Então, na Euro foi quando? foi em 2018. Ah, então você estava já 14 anos operando o seu próprio Sim, dinheiro. sim.
E aí, assim, foi juntar, né, o conhecimento de números, né, o engenheiro gosta de números, aquela coisa toda, metódica e tal, com essa questão de falar com pessoas, de ter público, né, com área comercial. Então, eu consegui unir no mercado financeiro, assim, eu me encontrei, algo que eu gosto, né, que eu sempre gosto de estar acompanhando, vendo as operações. O mercado financeiro é muito vasto, as pessoas acham, é só renda fixa e renda variável, mas dentro de renda fixa você tem um Não. universo de oportunidades, dentro da renda variável também. Então, deu para equilibrar isso tudo aí, juntar e atuar nesse mercado, né? Mas então você já veio de uma área comercial, Sim. né? Então você já tinha um pouco de tino ali, né? Para como que você vai agora trazer, Pouco mais de 10 anos aí na área é, comercial. como que agora você vai trazer clientes para esse tipo de negócio específico, né? Então conta um pouco de como que você, né, entendeu que fazia sentido ali, de como você prospectaria esses empresários, né? Então, dentro da meta, né, quando se trata de investimento, é algo sempre muito delicado, né? Porque primeiro a pessoa, o brasileiro, na verdade, né, ele tem ali, né, às vezes um apego, né, quando ele consegue guardar o dinheiro. Primeiro que a gente não tem a cultura, mas aquele que consegue guardar e, né, tem a cultura de guardar, ele fica com muito medo, né, de realmente investir, né? Existem muitas coisas, né, pirâmides no mercado financeiro. Então, sempre quando a gente vai abordar, né, um cliente, a gente tem sempre um cuidado e ele também, né, do lado dele, ele fica sempre receoso de fazer o investimento. Qual é a estratégia que nós adotamos dentro da Meta Invest para conseguir captar um empresário para investir tanto na pessoa jurídica e também na pessoa física? Ou seja, ele pegar o capital dele, que ele tem às vezes investido num bancão, ou às vezes até numa outra corretora que não seja o BTG, para investir com a gente. Então, a estratégia que a gente adotou foi realmente procurar grupos de network. Porque através do grupo de network você vai estar conhecendo outros empresários, você vai entender a dor desses empresários, você vai contribuir, né, com eles, porque como a gente já, com a Euroinvest, a gente já fez uma jornada, né, já são 8 anos, então a gente já passou por tudo que você possa imaginar, né, possibilidade de quebrar algumas vezes, coisas que a gente errou, questão de você implementar, né, certos processos, cultura, a parte financeira que é extremamente importante. Então, isso tudo a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a importância de você ter isso na empresa. Então, a gente começa a entender, né, que esses empresários também têm as mesmas dores. Então, a gente começa a ajudar e aí você vai se aproximando da pessoa, vai ganhando a confiança. Então, foi assim que a gente, né, é assim que a gente vem conseguindo, né, conquistar e ganhar os nossos clientes também através dos grupos de network. Hoje eu devo ter uns, sei lá, uns 5 grupos de network, entre mastermind, grupos de network online, alguns presenciais. Então, assim, tudo que é grupo de network eu estou querendo entender e participar. Devo entrar mais um agora, que eu acabei de ser chamado também, que é do empreendedores.com.br, que é um clube black, né, que eles têm lá, que aí tem um grupo de empresários também que é bem legal. Esse é online porque é Brasil, né? Então, A gente se conheceu num grupo de networking, a gente se né? conheceu num É grupo isso. de network, tá vendo? Então, para você ver como é que são as coisas, né? E uma coisa que eu li, né, no outro dia, né, e é a pura verdade, né? Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela pode mudar o seu negócio, ela pode pivotar o seu negócio. Mas se você não estiver lá, né, como é que você vai conhecer aquela pessoa? Então, você fazer parte de um grupo de network, você não só pode alavancar o seu negócio, como você pode criar outros negócios também. Porque às vezes você tem ali uma ideia também de um outro negócio, Oportunidade, né? ou você pode aumentar o seu ecossistema, né? E a gente, todo negócio ele pode ampliar o seu ecossistema. E às vezes tem ali uma pessoa que faz alguma coisa que pode complementar o seu negócio, e aí você dali você surge, né, uma nova oportunidade de negócio também, né? Então, fazer parte de grupos de network amplia, né, a sua visão, não só de você estar contribuindo para o grupo também, mas de você absorver um pouco de conhecimento ou de ajuda, porque, né, o empresário ele é solo, né? Muitas das vezes ele é sozinho para tomar uma decisão, não sabe o que, às vezes nem sabe o que tomar de decisão. Então, o grupo de network ele ajuda, né? Porque você abre, né, o leque de oportunidades. Cara, e o que é legal que você está trazendo é que no fim do dia, você está naquele grupo para conhecer potenciais clientes, mas você, na verdade, está se colocando ali como alguém que pode agregar, né? Que Sim, também quer, tá pensando, né, em oportunidades, em, enfim, parcerias para o seu próprio negócio. Ou seja, você não coloca ali na posição só de vendedor, né? Você está ali como alguém que quer trocar e quer agregar, porque esse talvez seja o maior desafio, né? De como que você, num grupo.
já que o seu negócio é ali, conectar todos eles são seus potenciais clientes, como que você não passa a imagem de que você quer só vender, mas que você também quer, né, trocar, gerar negócios e tal, sirva que agregue tanto para você quanto para eles, né? Acho que isso é um dos desafios, assim. Eu assisti um podcast do Flávio Augusto, o Joel J, e tinha, acho que o Caio também estava, enfim, tinha uns 2 empresários, eles estavam falando exatamente sobre network, né? E aí a forma, assim, de você ter sucesso, né, num grupo de network, a maneira de você conseguir atingir os seus objetivos é justamente você não ir com o foco de tentar vender o que você tem, né, ali para você. Que todo mundo, na verdade, vende alguma coisa. Então, toda empresa, ela vende alguma coisa, né? Seja um serviço, um produto, enfim. Então, é você não ir com esse intuito. Embora você quer, o seu objetivo final é esse, mas você não ir logo de cara, né, já tentando oferecer um produto seu, e sim com o objetivo de você ajudar, né? Então, primeiro você serve, né, aquela pessoa, aquele grupo, você tenta contribuir de alguma forma, ajudar a pessoa, tentar gerar conexões, até se for possível, porque a gente, todos nós que somos empresários, a gente já tem um círculo de relacionamento, seja através dos nossos fornecedores, clientes. Então, é você pegar esse patrimônio que você tem, né, que são os seus clientes, esse seu relacionamento, e de alguma maneira você ajudar, né, aquela empresa que está ali fazendo parte do network, do grupo, né? E aí, a partir do momento que você ajuda, né, uma empresa, um empresário, aquilo ali naturalmente volta para você, né? Ele vai te ver realmente com outros olhos e em algum momento ele vai chegar e vai retribuir aquilo para você. Então, acho que o primeiro passo é você não ir com o intuito de você sair querendo vender o teu negócio, mas sim você querer servir para que você depois possa colher frutos, né, daquilo que você plantou ali antes, no E caso, eu né? acho que quando você chega numa posição, né, de estar querendo contribuir, aquele olhar realmente atento, curioso com o outro, né, você, na verdade, se mostra com tanta vontade de agregar e tal, que ele fica tão animado que eu sinto muito isso, assim, eu sou sempre dessa filosofia também. A pessoa às vezes fica até com uma vontade enorme de te ajudar, de alguma forma, né? Ela, pô, mas você conectou tanta gente legal, não, mas olha só, vou pensar aqui, acho que eu tenho. Ela fica querendo meio que contribuir o que você fez, né? Vira quase que, eu tenho uma gratidão com a pessoa. Então, acho que você consegue, na verdade, criar uma relação muito mais profunda, né? De uma conexão ainda maior com ela, né? Quando você, de fato, se mostrou ali de uma forma muito mais genuína ali, né? Sim. Faz muita diferença, né? Assim, eu acho que uma coisa que é legal, né, que se fala muito, né, assim, é que quando você está numa ambiência, né, onde todo mundo quer prosperar, né, porque a pessoa que vai para um grupo de network é porque ela quer, de fato, crescer, né, ela quer buscar caminhos, né, ou às vezes ela tem uma dor, quer uma ajuda, mas com o objetivo de crescer, né, de resolver ali uma questão que ela tem, mas sempre querendo, né, dar um passo à frente. E é legal, porque tá todo mundo nessa mesma vibe, tá todo mundo querendo isso também. Então, se cria ali uma ambiência muito legal, que aí é até um espírito realmente de querer ajudar. E aí eu acho que é natural, aquelas pessoas que vão muito com o espírito de querer vender e tal, e estão só ali preocupada com o seu umbigo, no caso, eu acho que é natural que as pessoas elas vão Vai se expelindo, vai se né? expelindo Naturalmente. naturalmente, entendeu? E é Então, muito curioso, a gente viu isso ali, assim, eu já vi em alguns grupos, assim, né? A pessoa já, que naquele momento que você tem que contar um pouco e tal, a pessoa já fica com aquele discurso quase que pra todo mundo querer. Cara, e é muito melhor quando você se mostra aberto, né? sim. Vulnerável, no sentido Uhum. de, cara, eu sou isso aqui e tal. Na minha intenção é essa, né? Tá aqui com vocês pra conectar por conta dessa dor ou dessas questões. Então, eu acho que você cria, na verdade, um laço muito mais forte, com muito mais potencial, né? Sim. Do que você chegar ali já meio vitrine, né? O caminho é esse, assim. Eu acho que é você servir primeiro para que você depois possa estar colhendo os frutos lá na frente. E todos nós precisamos de ajuda, né? Porque, você pode ser muito bom, por exemplo, na parte financeira, mas você não vai ser bom possivelmente no marketing ou na área comercial, ou sempre tem alguma coisa para você estar melhorando. E se não fosse a necessidade, e por que, né, nós precisamos estar também em grupo, né? Porque tudo na vida, se você for olhar, é em grupo, né? Os animais, né, que estão na selva, eles andam em grupo, as aves andam em grupo, né? Os elefantes andam em manada. Então, assim, se você vê, né, os animais, eles são assim, enfim, então é o instinto, né? E se você olhar, até pré-historicamente também, se andava em bando também, né? Se caçava em bando. Então, por quê? Porque é uma forma de você contribuir, é uma forma de você crescer, é uma forma de você evoluir. Cresce mais rápido, eu É uma acho, forma de né? você evoluir, Assim, né? com certeza você, né, vai ter um fôlego, né, maior, assim. E se a gente pensar também, especialmente
no seu mercado, confiança é muito importante, estabelecer essa relação de confiança para a venda, né? E eu acho que um grupo de networking, ele traz muito isso, né? Você conseguir criar um laço ali de confiança, porque você chegou ali, em geral, né? Sem esse intuito prioritário, na verdade, muito mais de gerar conexão. Sim. Então, acho que você consegue gerar muito mais confiança para daí, né, numa jornada da pessoa confiar, cara, vou botar todo o meu patrimônio aqui com ele, né? E tem uma coisa também, Graziela, que assim, quando a gente fala de investimento, as pessoas pensam, é só investir em renda variável e renda fixa. Não. Dependendo do cliente, né, do quanto ele tem de patrimônio, e hoje em dia está começando a se falar bastante sobre isso e é extremamente importante, a gente pensar na sucessão patrimonial, né, que muitas pessoas às vezes não se preocupam e falam assim, não, mas eu tenho ali, né, patrimônio, se acontecer alguma coisa comigo, a minha esposa, o meu marido, ou os meus filhos, eles vão estar sendo bem, assim, vão ter patrimônio. Só que quando acontece alguma coisa com alguém, né, assim, no caso de um falecimento e tudo, se não está documentado, se não tem um processo de sucessão, não tem algo bem arquitetado, aquilo tudo fica preso, vai para o inventário e por mais que você tenha muito patrimônio, quem serão os seus herdeiros, às vezes não vão ter nem dinheiro para conseguir, porque vai estar tudo preso. Então, quando a gente fala também de investimento, a gente vai falar com o empresário, a gente planta essa sementinha para ele começar a amadurecer a necessidade dele começar a ver assim, né? Um plano de sucessão realmente, né? De se pensar o que vai acontecer com os bens dele caso, né, venha a acontecer algo que ele possa ficar impossibilitado ou não esteja mais aqui entre nós na Terra. Então isso é muito importante, porque existem alguns mecanismos. E aí a gente não envolve só a parte financeira, porque a gente tem que envolver jurídico também, tem a parte tributária que a gente precisa envolver. Então, isso tudo, né, hoje, né, o BTG, através, né, do nosso escritório, a gente consegue assessorar o cliente também. Então, são coisas que são importantes, assim, não é só falar de rentabilidade, de como o meu dinheiro vai, né, render mais, né, daqui para frente. Não é isso, né? É uma confiança, mas uma confiança também para te gerar solução também, no seu Sim. caso, né? Não é só ali para você investir e render mais, né? É a tranquilidade, Resolve, né? né? Porque assim, o que todo mundo quer, na verdade, é ter paz e tranquilidade. Então a gente quer justamente isso, é levar para ele, né, que ele tenha a tranquilidade que caso aconteça alguma coisa, quem ele vai deixar vai estar amparado também, né, pelo seu patrimônio. E não ter depois problema de ficar, seja briga, ou até mesmo tendo dificuldade, às vezes, de usufruir, né, as pessoas que vão, né, continuar, e também a questão de custo, né, porque às vezes fica muito custoso quando você tem bens que vão para o inventário, então você gasta muito com documentação, e existem mecanismos que você consegue acelerar esse processo, pode ser uma holding, enfim, tem vários artifícios, né, que a gente pode ajudar o cliente a ver o melhor caminho, né? E cada um vai ter uma solução diferente, porque cada um tem um interesse, né, referente àquilo, né? E depende, a gente pode ter investimentos aqui no Brasil, lá fora, enfim, aí cada um tem uma tratativa diferente também. E tem um produto que a gente estava comentando, né, que eu acho muito bom também, que é uma solução ali para os empresários também, ajuda bastante, que é essa ideia de você investir com o fluxo de caixa dele, né? Porque tem muita empresa que recebe do cliente e vai distribuir para o fornecedor e leva um tempo até distribuir tudo, né? Então o dinheiro fica ali no caixa e você pode dar uma investida nisso para não deixar ele parado. Eu lembro quando o Cris falou isso lá, eu olhei para a Laís assim, de caraca, a gente paga muito fornecedor, né? E eu já fiquei assim, com 100 pau na conta parado. Mais de um mês, eu fico, gente, que loucura, né? Como é que a gente tá perdendo tempo, perdendo oportunidade, né? Assim, impressionante. E às vezes muito por conta dessa, também, desculpa, mas só porque muito por conta daquele medinho do empresário, né? Cara, eu tenho 100 mil, imagina. Tipo assim, eu não posso dar mole porque eu tenho que pagar uma galera aqui. E às vezes até por falta de conhecimento mesmo, né? Você pode pegar um investimento, enfim, independente do valor que seja, porque vão ter tamanhos e tamanhos de empresa, mas você tem investimentos de liquidez diária em renda fixa que são extremamente conservadores, que você vai ter uma rentabilidade naquele período. Mas eu vou ficar com dinheiro parado uma semana. Tudo bem, mas um dinheiro parado uma semana, você pode ter uma rentabilidade de uma semana numa liquidez diária. Não vai ser aquela rentabilidade. Sim, mas melhor do que estar parado, né? Exatamente. Você vai comprar ali pelo menos material de escritório com aquele dinheiro que rendeu, ou sei lá, você vai conseguir pagar alguma outra conta menor que você tem. Então, é uma forma de você fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Então,
A assessoria de investimentos, ela te ajuda nisso também, né? De entender, né, o que você tem, olhar para dentro da empresa e ver como é que ela pode te ajudar, fazer com que o dinheiro não fique Exato. parado também ali. Enfim, crédito e tudo, Sim, né? sim, sim, a parte de crédito também que é É. importante. Mas assim, pensando nos grupos de networking, né? Você tá em vários e tal. Mas como que você vê também o potencial de você explorar, extrapolar o grupo, né? Porque você começa ali no grupo, mas é isso, é uma rede, o contato que faz Uhum, contato. Então, como é que você também aproveita, né, todo o potencial que um grupo inicial pode te oferecer a partir dali, uhum. né? Então, quando você está num grupo, às vezes você tem grupo, por exemplo, eu tenho grupos que são online, que eu não conheço as pessoas pessoalmente. Faz muita diferença, Cris, Faz, hoje, o grupo? faz bastante diferença. Faz porque quando você está num grupo presencial, normalmente, né? E aí tem grupos e grupos, no caso, por exemplo, eu tenho um grupo que eu participo que é uma imersão, que são 3 dias, por exemplo, direto. Num hotel fazenda, por Que é aquele que a exemplo. gente vai. Isso, Boa. que você vai estar indo lá em São Paulo com a gente, né? É, E aí você começa a conviver com a pessoa, você vai tomar café da manhã com ela, você vai almoçar, então assim, você passa a ter uma aproximação muito maior, né? Você começa a falar de coisas do seu dia a dia, da sua família, você começa a conhecer a família da pessoa, porque vai também, às vezes leva esposa, marido, filhos, porque são resorts normalmente, né, esses eventos. Então você começa a ter uma relação muito maior, e dali você já começa a ir na casa da pessoa, enfim, né, começa a criar laços muito maiores, né? Enfim, gera amizade realmente. Já no online, não. Você tem um distanciamento natural, né? As pessoas. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Nós estamos no Rio. Pô, você vai falar com uma pessoa, sei lá, que está no Pará, por exemplo. Então, você não tem a mesma conexão com aquela pessoa. Mas aí cabe, né, a cada um de nós fazer a nossa parte, que é o quê? Beleza, tem lá um empresário que ele está no Pará, deixa eu entender um pouquinho mais do negócio dele. Entrar em contato com ele, cara, vamos marcar um bate-papo, eu queria entender um pouco mais do teu negócio, para ver como é que eu posso te ajudar, né? Enfim, então acho que é isso, é você tomar a iniciativa de entender o negócio, né, de quem está do outro lado e de alguma maneira você tentar ajudar. Não necessariamente você vai conseguir, porque às vezes é uma coisa que está muito fora, né, daquilo do teu raio de atuação ou de conhecimento, mas só o fato de você entender um pouco mais do negócio, né, ali você já cria um pouco mais de conexão, né, porque você vai estar convivendo ali online, mas é uma maneira de você conseguir se aproximar Uhum. da pessoa, né? Mas o presencial sempre é muito mais, gera muito mais conexão, né? Na minha opinião, ele é muito, muito melhor. E eu acho que o grupo também precisa de uma questão que é a intimidade, né? Para você Sim, realmente ter um grupo rico, né? De você colocar, de você se expor e as pessoas contribuírem, né? Eu acho que esse quesito, né? Essa conexão né, próxima ali faz muita diferença para ele ser mais total. profundo, né? E também assim, né? Nesses grupos que são online, aproveitar a oportunidade, por exemplo, eu costumo ir muito para São Paulo. E muitas pessoas são de São Paulo, né, nesses grupos. Então é aproveitar a minha ida a São Paulo para uma reunião, enfim. Sim, É marca um aproveitar e falar, cara, vamos tomar um café, café, faço isso direto bater. também. Então acho que é isso, né? É você aproveitar, né, as oportunidades que você tem e dali você extrair o máximo que você puder de relacionamento, né? O máximo que você puder estar próximo das pessoas, enfim. E sempre estar com o radar ligado, porque sempre vai ter alguma coisa ao longo do dia, ao longo da semana, que você poderia pegar aquilo ali e passar para uma Exato. E pessoa. eu acho que Sempre isso é vai o mais ter. legal, né? Tipo, cara, pensei em você, conheci um cara, pensei em você, acho que tem a ver, acho que pode, né? Marca um café. É, e até para pegar um exemplo agora, né? Por exemplo, eu tive uma indicação, isso é uma outra coisa legal, né? Que o meu negócio, quando é indicação, é muito bom, porque o cara já investe, por exemplo, com a gente, Confia, já né? confia no nosso trabalho e está indicando, às vezes, um amigo, um outro empresário. Então, eu recebi uma indicação essa semana, na semana passada, na verdade, e essa semana eu fiz uma reunião com uma pessoa. E eles querem construir um prédio aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, e eles estão em busca de investidor, né? Ou de um financiamento bancário, enfim. Então, comecei a procurar dentro do BTG se tem essa oportunidade, como é que a gente poderia costurar, né, essa operação, onde o BTG iria oferecer, né, ia financiar a obra, né, e depois eles iriam pagando, né, o BTG. Mas, em paralelo também, eu falei, opa, peraí, eu conheço alguns empresários que já trabalham no ramo de construção, né? E é curioso, né? Porque o empreendimento é no Rio de Janeiro, essa pessoa que eu conversei é do Rio de Janeiro, mas um investidor, por exemplo, que eu estou conversando, que pode ser que dê um match aí na operação, o cara é de Curitiba. E eu conheci num grupo de network lá, que
que foi por uma casa em São Paulo, na verdade, que foi o primeiro que ele participou. Então, assim, para ver como é que as coisas são. Quer dizer, se eles fizerem essa conexão, financeiramente, eu não vou ganhar nada, porque assim, é o cara lá de Curitiba que vai estar investindo o dinheiro na obra, lá no terreno deles lá, eles vão fazer o contrato, eu não estou ganhando absolutamente nada, mas só o fato de eu ter gerado essa conexão, Maravilhoso. para mim já foi E gratificante. certamente isso é uma cauda, né, uma jornada longa aí que certamente isso volta para você, né? Eles vão ver o bacana que você proporcionou e tal. Assim, eu acho que o universo ele conspira, né? Então, a partir do Total. momento que você está contribuindo, você está ajudando e querendo de fato realmente ajudar, né? Sem pensar em, porque eu posso ter algum tipo de benefício disso lá na frente, cara, é realmente querer ajudar. E eu acho que isso vai voltar para você, né? É um Claro, reflexo, né? concordo, eu sou muito dessa linha, Então, acho que total é uma também. questão de você procurar fazer o bem, ajudar ali, e a coisa naturalmente acaba acontecendo. Certamente alguém vai, né, fazer o mesmo por você em algum momento, assim, né? É Sim, matemático, né? a coisa E é acontece. impressionante como, né? Sim. E é muito legal você contar essa história de Curitiba, porque às vezes essas conexões acontecem, né? Às vezes você conhece uma pessoa hoje, assim, tipo, cara, o dono do chute foi isso, Léo, assim. Foi a Laísa que conectou Aham. a gente, e aí ela falou, cara, acho que esse cara você podia conhecer e tal. Eu falei, beleza. E aí eu falei, vamos tomar um café, vamos. Eu vim no estúdio dele. E a gente conversou e tal, não sei o que, a gente saiu dali, foi um papo, a gente ficou assim umas 2 horas, a gente saiu dali, tipo, cara, tem coisa, vamos se Aham. falar e tal. E, cara, e no fim a gente, né, criou podcast, não sei o que, então assim, às vezes você não tem muita clareza do momento, naquele momento, né? Mas com certeza, assim, as conexões em algum momento, né? Você Sim. costura e tal, nem que seja para fazer uma ponte pro outro e Uhum. que, né, Sim. vai ser ótimo ali pra tua conexão, pro Uhum. teu networking, né? Enfim. Mas aí acaba que quando você cada vez mais, né, entra em grupos de networking e tal, Power Mind e tudo mais, acho que tem um boom aí também de mindset, né? De Sim. autoconhecimento, de. E, cara, como é que isso. Eu acho que você foi pensando em se conectar com Uhum. potenciais clientes e acabou ganhando outra coisa, né? Sim, sim. Isso foi uma experiência bem interessante, né? Um grupo de network que eu entrei no ano passado, eu fui com esse intuito, né? Falei, não, eu quero ir lá, é uma galera que tem potencial, é uma galera de empresários, né, que tem um poder aquisitivo interessante. E não foi barato para entrar nesse grupo, mas falei, não, estou disposto a investir, né? Isso é um investimento realmente, para conhecer pessoas de um nível, né, acima. E até pegando mais uma vez, eu gosto muito de ouvir, né, o podcast do Flávio Augusto, enfim, do JJ. E eles uma vez falaram lá, né? Se você está numa mesa onde você é o maior ali da mesa, né? Ou as pessoas são do mesmo tamanho que Tá no lugar você está errado. na mesa errada, né? Você tem que sentar na mesa onde você é o menor, né? Para você conseguir Aham, sim. elevar teu nível, né? Então eu falei, cara, então eu tenho que investir, realmente, eu preciso estar, né, em mesas, né? Que é que nem rodada de pôquer, né? Você tem que Uhum. estar em mesas maiores. Então eu falei assim, não, vou buscar vou querer beber dessa água aí, para isso eu vou ter que, né, investir em mim, né, nesse projeto. E fui com total interesse mesmo, assim, tipo, a minha visão era essa, tipo, né, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu já falei, inclusive, pra galera de lá, que o meu intuito era esse, realmente, né, eu fui com esse intuito, não, eu quero entrar porque eu quero, de alguma maneira, criar o relacionamento para trazer a galera para investir no BTG através do meu escritório. E chegando lá, assim, eu tive a grata surpresa, porque não era um grupo de network só falando sobre negócios, né? Tinha algo que me tocou muito mais do que falar de negócio em si, né? Que foi cuidar da alma, né? De trabalhar ali a espiritualidade. Então foi algo que, assim, sei lá, eu acho que aquele negócio de que a gente nunca. A gente tá na hora certa, no lugar certo, eu acho que isso é a maior verdade que tem, né? Que as coisas elas acontecem na hora que tem que acontecer. E foi muito curioso, porque eu saí de lá, assim, quer dizer, no segundo dia, na verdade, eu falei, não, que eu fui como convidado no primeiro momento, né? Eu não paguei como você vai agora, como convidada também minha lá, para conhecer Ah, é esse. esse, É esse, esse que a gru- gente esse, vai. esse grupo de Vou. network. E é assim, eu falei assim, eu fiquei tão impactado, aquilo mexeu tanto comigo, que no segundo dia o meu mindset já tinha mudado completamente, assim, cara, o negócio aqui não é fazer network, é eu me desenvolver, é eu evoluir com a galera. E aí sim, os negócios vão acontecer naturalmente, né? E como aconteceram naturalmente e estão acontecendo naturalmente. E aí, a partir dali, deu um estalo nesse negócio, assim, de procurar me desenvolver mais, de buscar mais o meu autoconhecimento,
né, de olhar mais para dentro realmente, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente agitada, acelerada, extremamente ansiosa, né? Ansioso, que acho que é o mal do século aí, que muita gente, ainda mais depois de pandemia. E eu comecei a parar mais para, sabe, olhar um pouco. Eu sempre fiquei olhando muito sempre lá na frente, muito preocupado com as coisas que aconteceram no passado. Tipo, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, sabe? Sempre me martirizando por coisas que eu deveria ter feito e sempre pensando lá na frente, não, porque eu tenho que fazer isso lá na frente, porque eu tenho que alcançar aquilo, mas nunca vivendo o presente. As coisas eu ia conquistando, mas não conseguia comemorar porque eu sempre estava olhando, me culpando do passado e me preocupando com o futuro, né? E aí foi legal, porque eu comecei a ver a galera, né, fazendo algumas coisas, e isso comecei a participar de uns retiros também, nada a ver com religião, né, totalmente agnóstico à religião, cuidar realmente, né, de você olhar para dentro de você. E comecei a ler muito, muito sobre tudo ligado, né, a isso, coisas assim enfim, livros bem legais e tal, falando sobre autoconhecimento. E aí eu comecei a passar a respirar mais, com mais calma, passar a olhar as coisas, os problemas de forma diferente. Comecei a não me preocupar mais tanto lá na frente, tentar esquecer das coisas que passaram, porque passou. Então, beleza, vamos, né, olhar para frente, mas viver o presente. Então, eu estou conseguindo, sabe, assim, é um processo, né, não é algo, né, de estalar os dedos. Eu comecei a pensar assim, né, é algo simples de fazer, porque é você parar, é você respirar mais um pouco, mais profundamente. Que é meditar, né? Você passar a tentar meditar. E que é algo que todos nós fazemos, né? Nós respiramos, mas a gente não respira às vezes da maneira correta ou sem pensar em nada, esvaziar a mente realmente para que você possa trabalhar um pouco o ócio ali, mas que você possa respirar e olhar para dentro de você e tentar, né, se ouvir um pouco também. É algo que assim parece simples, né? Mas é extremamente complexo, é difícil, não é algo, né? Assim, mas é um exercício que a gente tem que fazer e que a gente tem que buscar. E isso tem sido bastante gratificante, né? Eu estou conseguindo enxergar coisas que antes eu não enxergava, né? Acho que até você poder olhar o outro, né? Tipo, a gente tem funcionários, né? Quantas vezes que às vezes a gente naquela correria do dia a dia você não olhou, né, para o seu funcionário, para aquela pessoa da forma que você poderia olhar. Às vezes ele está ali, né, clamando por um pedido de uma conversa, um bate-papo, para às vezes abrir o coração com alguma coisa e você, assim, naquela correria e tal, não consigo perceber aquilo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a vida é isso, é a gente poder se doar, poder ouvir um pouco mais a gente, ouvir o nosso próximo também. Então é algo que eu estou trabalhando e eu acho que é isso que gera as conexões também, né? Eu acho que isso faz parte do grupo de network também. Você é, se colocar vulnerável em uma situação, numa dor que às vezes você tem, de um passado, né? Que a gente começa a estudar muito isso também, né? Que a gente acaba sendo influenciado pelas coisas que Impacta, nós né? vivemos no passado, muito pelos nossos pais, pelos nossos avós. E isso a gente vem carregando, né, ao longo dos anos, né? Então, eu acho que trabalhar isso é extremamente importante, porque às vezes uma coisa que é legal, muitos empresários às vezes ficam travados nos seus negócios por questões passadas, né, traumas passados. E a gente consegue trabalhar isso, você trabalhando a meditação, tentando entender, às vezes nesses grupos colocando, né, às vezes alguma coisa, e às vezes retiros que você vai participar que vão trabalhar essas questões, né? Existem hoje várias técnicas, né, que o pessoal trabalha aí, que é regressão, você pode fazer constelação, enfim, tem várias coisas que são interessantes e tal, Super. e que de fato fazem a diferença, né? Então, acho que é isso, né? Essa busca aí E tá sendo interessante. quando você se coloca ali, né, em se autoconhecer, em trabalhar toda essa busca ali, né, de alguma forma você tá conectado com você mesmo, né, se entendendo e tal, essa clareza de como você lida, né, com a vida e as suas ter clareza, perceber suas crenças, suas dores ali e tal, né, pessoalmente, eu acho que te ajudam muito, especialmente o empresário, a como lidar.
com uma jornada que é super instável, né? É um desafio, né? Você ter uma empresa estável aí por longos anos, né? Você falou, cara, quase quebrei algumas vezes. Então, assim, é uma jornada desafiadora. Então, quando você tem muita clareza e muito autoconhecimento, você tem claro ali quais são suas fortalezas, aonde você precisa trabalhar e tal. Com certeza você vai ter muito mais ferramenta para lidar com essa jornada árdua, né? Então, acho que no fim é uma ferramenta muito poderosa, né? Quando você tem essa clareza ali e esse autoconhecimento todo, né? Eu acho que no fim você trabalhar em você certamente vai impactar no rumo do seu negócio, né? Eu acho que é por isso que esses Power Minds e tal fazem tanto sucesso, e não é... Claro, tem os coaches, tem a galera ali, né, Sim. que se aproveita e tal, os coaches, né, enfim, Uhum, que não são interessantes e tal, né, não tem tanta uhum. verdade ali no que Profundidade, pode né? Às vezes no assunto. contribuir, mas, cara, com certeza você ter mais autoconhecimento e alguma conexão, né, no que você quiser acreditar, mas certamente dar essa clareza para você, né, do que você tem ali para poder lidar com o momento, tipo, cara, já é uma vantagem enorme, né, para os empresários, assim. É porque assim, problemas todos nós temos, né? Não vou nem falar problemas, né? Situações que ocorrem no dia a dia, pessoal, família, a gente sempre vai ter, né? E no trabalho, na empresa, não vai ser diferente, né? Você vai ter questões com funcionário, você vai ter questões com fornecedores, você vai ter questões com concorrente. Então a gente sempre vai ter situações que a gente vai ter que enfrentar ao longo do dia. E às vezes são situações que familiares e empresariais no mesmo momento e às vezes situações que são bem delicadas, que você vai ter que tratar. Mas tudo é a forma como você vai enxergar e você vai tratar aquilo ali. Porque às vezes aquilo que você acha que é um problema de fato, às vezes pode ser uma oportunidade para você olhar de uma outra maneira e você, às vezes, mudar completamente o rumo do seu negócio, né? Então, é muito como você enxerga aquilo ali. E esse Uma oportunidade trabalho de evoluir pessoalmente, né? Se você ficar encarando sempre, como um problema, tem que acertar a dimensão que você dá às coisas, sim, né? E já percebeu, às vezes, assim, eu já vivi momentos na vida assim que eu tinha um problema, caraca, pior problema do mundo, assim, nossa, um mega problema. E depois eu vi ter um problema 1000 vezes maior que eu levei assim, não, tá tudo bem, 20% esse problema aqui. E na verdade, cara, muito maior, muito gigante. Então, é muito como você, a forma sim, como você lida ali. E eu acho que isso, esse equilíbrio, né, que o autoconhecimento te faz respirar e pensar e entender, dar a dimensão, eu acho que é muito bom, porque, cara, no fim, esse equilíbrio faz com que você tenha mais clareza de como solucionar, de sim. como conduzir, né? E sabendo das suas ferramentas, tipo, cara, não, beleza. Então, isso aqui, isso aqui eu já entendi, eu não tenho isso aqui para resolver, vou pedir uma ajuda aqui, ou, né, até emocional, cara, como é que eu Sim. vou pegar alguém que tenha esse tipo de habilidade para resolver. Então, assim, você tem muito mais clareza até para como solucionar aquela questão, né? E quem é empreendedor realmente de verdade, por mais que o cara. Que a pior coisa para o empreendedor é você quebrar, é você falir, né? Porque você joga por água abaixo todo aquele sonho, né, que você tinha de realmente. Enfim. Então esse é o pior cenário, vamos dizer assim, para o empresário, né? Você quebrar um negócio. Mas muitas das vezes, às vezes o quebrar um negócio, ele pode ser uma oportunidade, é uma oportunidade, na verdade, para que você venha para o próximo mais forte, pegar E é aquilo que super comum, né? Muitos empresários que já quebraram é várias só você olhar vezes. todos esses que são grandes no mercado, eles com certeza já quebraram várias vezes, né? O próprio Flávio Augusto mesmo comenta, né, que ele teve negócio que quebrou e outros mais que Tô tiveram no negócio sétimo, né? que não deram certo e tal, e até grandes cientistas no caso, né, o Thomas Edison, enfim, Albert Einstein, todos esses eles levaram anos e anos tentando e falharam 1000 vezes. Então, assim, e eles acertaram, mas depois de várias tentativas, né? Então, assim, eu acho que é você realmente acreditar
trabalho que você está fazendo e aprender com os erros. E se deu errado, é porque realmente não era aquele caminho, né? Às vezes, o dar errado, às vezes, até é uma coisa positiva, e eu acho que tem que ser enxergado dessa maneira para que você mude o rumo e, de repente, vai fazer uma outra coisa que vai ser E muito pra mais... olhar para aquilo de uma forma mais positiva, porque você ficar só lamuriando, tipo, cara, deu errado, eu falhei e tal. Cara, beleza, o que que eu aprendi? Vamos já setar pro próximo, né? Senão você fica ali e não sai, né, daquele lugar de vitimismo ali. Tudo que você sente, né? Tudo, porque assim, eu tenho estudado muito sobre a questão de energia, né? Todos nós somos energia, né? A gente é energia, a gente Tudo. vibra Isso aqui, energia. tudo A gente vibra energia. energia, né? Aham. Então, isso é comum, né? Se você, pô, chega num ambiente que, pô, a galera tá ruim, você se sente pesado às vezes. Às vezes você sai de um ambiente assim, você fala, caramba, parece que eu fui atropelado aqui, fiz uma luta de, sei lá, enfim. Então, assim, quanto mais você ficar, né, às vezes remoendo aquilo dentro de você de forma negativa, né, aquilo ali vai reverberando só coisas negativas também. Então, é importante você olhar as coisas de forma o mais positiva possível e não encarar aquilo ali como uma pedra, um obstáculo, e sim como algo que você possa se alavancar, é um trampolim para você dar o próximo passo. Então, falar parece fácil, eu sei que não é, assim, né, é tudo muito bonito, a literatura é muito bonita, mas é um exercício, e é aquilo que você quer buscar, né? Não adianta também ficar só falando que é difícil, que é difícil, que é difícil, e não praticar, e você não tentar. E acho que é uma forma de você buscar ferramentas para você, né? Assim, não custa tentar e tentar, no sentido de buscar esse autoconhecimento da forma que melhor fazia sentido para você, né? Porque uma coisa que você falou assim, ter confiança e tal. Tipo, cara, empresário, pela natureza, precisa ter confiança, né? Precisa Sim. ter fé, né? Porque, cara, no fim, né, você tá ali, você é o que mais vai lutar para aquele barco e tal, remar e tal. Então, eu acho que se de alguma forma você tem bastante autoconhecimento e de alguma forma você se reenergiza da maneira que você achar, né, da crença que você tiver, mas enfim, de alguma forma você está se alimentando, né, com algum tipo de conexão, com certeza isso é uma ferramenta muito maravilhosa para você ter esse positivismo alimentado sempre. Porque é difícil, né, cara? Sim, Assim, muito. a vida é difícil, o mercado é difícil, então você fica, pô, é muito fácil você. Porque esse governo. Porque não sei o quê. O mercado tá ruim, não sei o quê. Então, assim, se você não estiver se alimentando de algum tipo de fé, eu acho que isso é também, cara, algo que vai te dar uma gasolina, né? Sim, Assim. sim. Não, total, E é muito das conexões que você faz, né? Do ambiente que você tá. Então, esses grupos de network, eles ajudam isso, porque é uma forma... Um enseja o outro, né? Isso é uma muito forma legal, de né? você Um incentivar, apoio. assim, porque, beleza, pô, eu tô num nível de vibração, pô, legal, porque eu tô trabalhando isso, mas você vê que um outro não tá, cara, é você tentar levar aquela pessoa para aquele nível ali, entendeu? Porque até, sim, só que tem pessoas que não conseguem, e aí ela naturalmente ela vai acabar saindo daquele círculo ali, porque ela, enfim, né, não vai conseguir acompanhar. Mas tudo bem, você tentou, né? Enfim, cada um é que escolhe, né, o seu destino, né, a sua rota. Mas eu acho que é isso, o grupo network ele te ajuda nisso também, né? Porque você vai vendo que os outros também estão conseguindo e você vai se espelhando naquilo ali também, vai tentando buscar e beber daquela água, vai buscando a ajuda que você precisa. É uma inspiração, né? E a E gente prática ali, a pessoa tá ali do lado, né? Tipo, cara, vem comigo, né? Já tive aí. e quem gosta de empreender de verdade, assim, tem aquela espírito realmente de querer ajudar, né? De querer. Acho que faz parte do propósito, né? De você querer estar ajudando, de ver a coisa crescer, de ver a coisa realmente dando certo. Então, eu acho que forma-se ali uma egrégora realmente bem, bem saudável, assim, né? Então, o grupo network hoje eu vejo de uma maneira diferente, né? E é Mudou engraçado muito pra você, que foi né? de um ano para trás, assim, eu tô falando de um ano para cá, foi quando eu comecei realmente nos grupos, né? Então, e aí eu entrei no primeiro, já entrei no segundo, terceiro, e aí vou entrando. E cada um com a sua particularidade Cada ali, um tem uma né? pegada Isso é diferente, legal. tem alguns que são mais pró-negócios, outros são meio misto, alguns são 100% focados na questão do autoconhecimento, enfim. Então, cada um tem uma pegada diferente, mas eu acho que eles se complementam e cada um está no seu momento também. Tem pessoas que de repente vão querer só grupos de network
sobre negócios, outros vão querer mais voltado para a espiritualidade ou para o autoconhecimento, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem certo nem errado, é só Claro. o momento de cada um, né, que aí vai entender, e cada um vai se respeitando também, vai administrando isso, né, porque os traumas que eu tive, por exemplo, né, na minha infância, vão ser diferentes dos traumas que você teve e diferente de outras pessoas. Cada um tem a intensidade do seu trauma, todos Sem nós, com dúvida. certeza. Por melhor que tenha sido as nossas famílias, que a gente tenha tido, né, o melhor que a gente pôde ter, né, na nossa infância e tudo, mas a gente sempre carrega alguma coisa ali e a gente precisa trabalhar, isso é fato, né? Assim, Total, e total. quando a gente vai conversar com os empresários, todo mundo tem alguma questão. Por mais, pô, a minha família tinha dinheiro, eu trabalhei, eu estudei nos melhores colégios, poxa, viajei, fiz intercâmbio e tal, não sei o quê. Aí o cara vai lá e fala, poxa, mas aconteceu isso, Não. isso. Isso não tem dúvida. Por mais que o Todo pai- mundo tem suas questões e geralmente é né, sempre na infância ali traz que pra te gente, traz para você uma te crença. trava por alguma coisa, né? Então, E como que você acha também que toda essa sua jornada aí, né, esse olhar para dentro, contribuiu para a sua relação com os seus times, né? A sua relação de liderança ali de um negócio? Como é que também isso impacta ali nas dinâmicas de relação, Uhum. né? é aquilo que eu falei, né? Assim, eu acho que quando você tiver com uma outra alma ali, é você se ver como uma alma, né, também, né? De você querer ajudar. Mas é um exercício, assim, não é fácil, né? Porque a gente está na correria, mais de uma empresa, você tendo que tratar várias questões ao longo do dia. Sou ser humano também, então tem as minhas questões também que eu tenho que lidar, né? É um leão todo dia ali que você tem que domar. E a partir do momento que você começa a entender um pouco mais dessa questão do autoconhecimento, a cobrança ela se torna maior, porque você começa a olhar, né? Imagina como se você fosse, né? Se estivesse fora dali, né, de você e você está olhando aquilo acontecendo e você se policiando e falando assim, você não pode falar isso, você não pode falar, você tem que falar de outra maneira, você tem que enxergar isso de outra maneira. Então você fica num estado realmente de consciência muito maior sobre os fatos e a cobrança ela é muito grande, né? Então não é fácil, assim, ainda mais eu que estou, né, há um ano para cá fazendo esse trabalho de realmente de evoluir, de tentar dar mais atenção para as pessoas que estão próximas, tentar entender, né? E aí a gente viu a importância de ir mais fundo na questão da cultura, dos processos da empresa, de trabalhar isso, Foi da daí que te deu ambiência. esse tino de trabalhar mais em Foi. cultura? Foi. Puxar Foi. pra cá. Porque a gente não tinha, né? Porque assim, o empresário, né? E é engraçado, né? Não tinha porque clareza, não né? tinha Porque a gente clareza. sempre tem, né? A Cultura gente- existe. Você já ouviu falar que tem Ah. cultura, já ouviu falar que tem processos, mas quando você de fato olha para o seu negócio, e é curioso porque a maioria dos negócios, né? Principalmente os pequenos e médios empreendimentos, negócios, eles não têm a cultura desenhada, não tem os processos, né, também Claros. estruturados, claros. É muito braçal, né? Vamos fazer, o negócio está girando. Você não tem uma planilha para acompanhar ali, às vezes, de receitas, de despesas, você não tem um fluxo de caixa. Isso é muito louco, né? Que a gente tava falando, né? Os caras não têm, as pessoas não têm, né? Fluxo de caixa, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, eu tive num evento, né, recentemente em São Paulo, lá uma imersão, falando sobre diversos assuntos, marketing, parte financeira, vendas, e eram, sei lá, 120 empresas de um faturamento anual médio interessante, na casa de 10 milhões mais ou menos o faturamento ano, e dessas 120 empresas, faturamento médio, e quando, né, os mentores começaram a falar sobre vendas, SDR, e aí você tem um closer. Quem tem isso hoje estruturado? Era meia dúzia que levantava a mão. Quem tem um fluxo de caixa? Era meia dúzia que levantava a mão. Então, assim, você fala, caramba, gente, empresas que faturam 10 milhões ano, Não tem fluxo de caixa. não tem fluxo de caixa. É E assim, surreal. a gente mesmo, que tem um faturamento expressivo também nessa casa aí de 10 milhões na empresa de day trade, e a gente não tinha também a coisa de um ano e meio atrás. Então, assim, foi coisa que a gente, através desses grupos de network, a gente foi vendo a importância, né? E foi justamente num momento bastante delicado da empresa que a gente foi Viu a buscar ajuda. necessidade, Não, a claro. gente não viu necessidade porque a gente não sabia que era Que esse, existia. que era esse o que ia resolver.
Mas a gente foi buscar ajuda e no grupo de network falaram, cara, como é que é o fluxo de caixa? Eu falei, o quê? Fluxo de quê? Aí ele falou, não, cara, fluxo de caixa e tal, você não tem uma planilha, não tem um sistema? Eu falei, não, que sistema? Que planilha? Ele, não, cara, então peraí, vamos sentar e vamos organizar isso. E aí a pessoa começou a me ajudar, a me orientar, e aí a gente contratou uma consultoria para ser mais rápido, né, o processo. E já que tem que contratar alguém para fazer aquilo ali, a gente ia levar mais tempo, então a gente, não, vamos contratar alguém especializado para ajudar nesse processo, e dali em diante a gente começou a caminhar com as nossas próprias pernas. Mas assim, é mais comum do que a gente, né, acha que a gente acha que só a nossa empresa que não tem cultura, que não tem processo e que não tem. Não, e a grande maioria realmente de fato não tem. E você começou a trabalhar nessa ideia de cultura na tua empresa a Sim, partir dessa. a partir daí. E aí casou, né? Deu em paralelo tá nessa busca, né? De autoconhecimento. De autoconhecimento, né, de evoluir, de me desenvolver e tentar trazer isso para o ambiente corporativo, né? De como tratar, né? Como fazer com que as pessoas também possam beber um pouco mais dessa água também, né? Então, assim, é algo que eu fico tentando ali introduzir no dia a dia, tento ouvir um pouco mais das pessoas, tento entender, né, um pouco mais das pessoas ali, para que a E gente... você sentiu diferença quando você começou a desenhar uma cultura, né? Enfim, deixar mais claro ali a cultura que vocês têm e tal, e todo esse processo, né, de você, quando você tem autoconhecimento, você se torna um líder melhor também. Sim, Então, sim. como que foi o impacto prático ali para você? É um desafio, né? Mas uma coisa que foi curiosa, né, pegando até um gancho no que você falou, tem uma pessoa que trabalha com a gente lá que ele já está há mais tempo, né? A pessoa que está há mais tempo, ele já me conhece já há bastante tempo também, enfim. Na verdade, ele foi até na época indicado pela minha esposa, então ele já tinha assim um certo relacionamento assim com a gente e tudo. E eu sempre fui muito acelerado, eu sempre fui muito de, tipo, a pessoa chega na minha sala, eu ficar olhando pro computador e a pessoa falando comigo, tá. Ele vai ficar falando e, cara, você nem olha pra pessoa, né, cara? Isso é um absurdo, realmente, enfim. Nossa, eu tenho o oposto de impressão de você. E assim, não, e às vezes eu ficava direto, Pra mim, assim, você é o oposto. olhando pra tela do computador e ali a pessoa falando e eu, né, continuando trabalhando e muitas das vezes não escutava o que a pessoa estava falando, se era grande de verdade. E é engraçado que depois que eu comecei, né, a fazer esse trabalho de ir nesses retiros, né, de trabalhar um pouco mais a questão, né, do autoconhecimento e tudo, ele virou para mim e falou assim, cara, tu tá diferente. Eu falei assim, pô, que bom, né, que bom que você tá Ótimo. percebendo isso, né, então um sinal que tá valendo a pena, né, o esforço, né, o trabalho. Mas é como eu te falei, assim, é uma autoavaliação todo dia, né? Eu tenho que esse Augusto, né, que fica aqui do lado de fora, né, observando mais, né, o dia a dia, ele tem que estar alerta o tempo todo, né? Porque senão a gente é consumido, né? Eu que preciso estar muito em redes sociais, a empresa tem que estar movimentando também as minhas redes sociais. A gente acaba se prendendo muito, né? O celular é uma coisa que rouba muito a gente do momento presente, né? A gente fica muito, muito ali. Então, você ter que lidar com essas questões de você que roubam a sua presença e você estar presente ao mesmo tempo para que você possa perceber o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com os outros que estão ao seu redor na empresa e o que está acontecendo com a empresa, é um desafio, né? A gente tem que realmente ter muito esse tato ali. Mas com certeza você tá mais presente, né? Isso é bom, né? Tipo assim, o fato de você ter mais clareza sobre você te faz estar atento sobre você e atento à sua volta. Então você consegue perceber melhor, Sim. né, o momento dos times, o momento, né, da empresa. É claro que a gente está acompanhando sempre. Às vezes você não vai ter aquela percepção fina ali, Sim. né, uma sensibilidade que você vê num corredor, né, que você sente ali, cara, tá um clima, né, voltado para cá ou para cá, que precisa dar uma intervida, né? Faz muita diferença. E assim, eu acho que a partir do momento que você também começa a transmitir, né, com os comportamentos, uma mensagem diferente, até quando você vai falar sobre avaliação, essas coisas assim, fica mais fácil, né? Fica uma coisa mais leve, acho que a pessoa consegue se abrir um pouco mais, porque você está sendo mais humano, né? Acho que isso ajuda, né, nas relações ali do dia a dia do trabalho, então acho que é isso que a gente está tentando implementar. E com né? certeza numa avaliação, ela vai ter muito mais eficácia se você consegue ter mais lugar de escuta, entender, se colocar ali, né, com empatia para entender o que está acontecendo para aquela performance, de repente, né, que não está tão a contento,
de como você pode contribuir para melhorar aquela performance, Sim. seja num plano de desenvolvimento, né? Enfim. Mas é até mais rentável para a empresa, né? Se Sim. for pensado, que você chegar ali e chicotear, Uhum. né? Daqui a 3 meses ter que desligar, né? Porque não está performando. É muito melhor você trabalhar, né, nessa pessoa para desenvolvê-la, para que ela possa ter uma Uhum. performance melhor do que você sair trocando, né? É muito mais custoso e o Sim. cara já está adaptado à sua cultura, já te conhece e Uhum. tal, conhece o negócio. É bem uma relação com o cliente, é bem diferente, Sim. né? É muito mais eficiente, né? E às vezes a pessoa ela não tem com quem, às vezes, compartilhar uma situação pessoal também, então aí ela fica mais confiante e passa a ter mais de se sentir confortável, né, de poder compartilhar às vezes, né, com o gestor ali, com o CEO da empresa, com o dono da empresa, né, você que é empresário, para se abrir às vezes uma questão pessoal que está impactando ela no dia a dia no trabalho, né? E aí às vezes você pode dar uma mensagem, uma palavra, ou tentar orientar, às vezes um caminho que ela não está conseguindo enxergar, ou às vezes até materialmente, às vezes você pode estar ajudando num momento específico ali para resolver uma determinada situação. Então, acho que é isso, né? Porque todos nós temos vontades também, às vezes, assim, ou temos nas situações, e às vezes a gente não sabe como resolver, né? Então, acho que E você é tá uma ali possibilidade, próximo, né? né? Você entende exatamente como que tá mal aplicado, qual é a dor Sim. exatamente, né? Um olhar de fora para ele também, né? E com certeza isso impacta também na sua relação com os clientes, né? Então, acho que você gera também outro tipo de relação quando você tá mais, né, voltado para si, com clareza ali, né, das suas, enfim, das suas questões, das suas Uhum. habilidades e tal. Acho que é outra relação também que você passa a Sim. desenvolver, né? Eu acho que reforça, né? Porque, por exemplo, se você já transmite para o mercado, né? A nossa empresa vai fazer 8 anos. Então, a gente tem o mercado mesmo, ele fala que, assim, a Euroinvest, por exemplo, é uma empresa muito confiável. É uma empresa séria, uma empresa confiável. Mas desde o início a gente sempre teve uma cultura, vamos chamar assim, de ser justo. E a gente não abre exceção. Porque se você abre exceção para um, você teria que abrir exceção Uhum, para outros uhum, também. uhum, E se você não abre para um e não abre para outros, você não está sendo justo com, uhum. com, com todo mundo. Então, assim, por mais que doa, às vezes, uma determinada situação, a gente segue a regra, né? Porque aí a gente está conseguindo ser justo com todo mundo. Então, eu acho que isso fez com que a gente conseguisse criar essa solidez e a forma que o mercado enxerga a gente. A gente nunca foi uma empresa muito. Que o nosso mercado, por ser um mercado financeiro, normalmente ele é muito agressivo, né? Ele é muito. Questão de ímpeto ali, aquelas coisas. E a Euroinvest, até pelo nosso perfil, né? Meu e do Do Cristiano, Cris. que é o Vocês têm um fundador perfil da muito empresa, parecido mesmo. a gente não é Da esse perfil fineza. agressivo, assim, sabe? De ser agressivo assim no Não, mercado. quando a gente se conheceu, que você falou, não, porque eu fiz um grupo de networking conectado com espiritualidade. Eu fiquei assim, chocada, né? Você lembra? Eu falei, jura? Nossa, você é um cara muito interessante, porque do mercado financeiro e conectado com isso, tipo, já são super doces, né? Você e o Cris, assim, é realmente um perfil muito fora da caixa, assim. E aí eu acho que isso. E aí quando você consegue, né, trazer, se você já tem essa visão, assim, as pessoas já têm essa visão de você no mercado, né, de seriedade, enfim, né, a gente acaba sendo mais conservador realmente, mas eu acho que talvez tenha sido isso que trouxe a gente até completar 8 anos, né, e faz com que a gente consiga ainda caminhar muito mais. E aí quando você vai trabalhando isso, essa questão da autoconfiança, eu acho que é uma coisa que é um reflexo natural. Acho que as coisas elas vão, o mercado, né, os clientes, enfim, os fornecedores vão vendo isso naturalmente. Acho que as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Você não precisa forçar para que as pessoas percebam aquilo ali, né? Eu acho que é É uma um coisa pouco do natural. DNA, né? É, Tanto, me parece assim, tanto do DNA de vocês que naturalmente você foi fisgado por isso, né? Você foi sim, procurar e aí é, acabou sendo fisgado e agora sim. mergulha cada vez mais. Então, faz muito sentido algo que já existia latente que você tá Uhum. ali trabalhando para só explorar Tava mais, escondido ali. né? E cada Foi vez mais só. você ir explorando, assim. Muito legal. Cara, acho que pra gente caminhar aqui pro final, Augusto, queria te ouvir, assim, no sentido de, antes de eu fazer a caminhar pro final, gente, curte aí, segue o YouTube, vai no Spotify, vai no Instagram, do Feed pro Funil. Recebo aqui um monte de chamada aqui, Vini sempre, pô, você nunca fala. Então, gente, ó, segue lá,
para a gente poder ser melhor distribuído e cada vez trazer mais informações, enfim, mais insights aqui para vocês. Mas para essa retinha final, assim, queria muito te ouvir sobre, cara, o que você pode trazer de sugestão, assim, né? Enfim, se fosse deixar uma lição aqui, né, para quem está ouvindo a gente, de coisas que são fundamentais quando você está vendendo para o B2B, né? Independente do mercado, assim, o que você entende que são fortalezas que vão ajudar na jornada de vendas das empresas, né? Vamos lá. Falando sobre venda B2B. Assim, eu acho que assim, tem várias questões que a gente várias vertentes ali, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é você ter ali o relacionamento com o cliente. Eu acho que não tem como fugir disso, né? Eu acho que é o mais importante. Cuidar do relacionamento, você quer dizer? Cuidar do relacionamento, né? E é claro que a gente sempre quando quer vender alguma coisa, né? A gente tem os nossos interesses. Mas os nossos interesses, eles nunca podem, acho que, ultrapassar os interesses do cliente também. Eu, pelo menos, sempre vi dessa maneira. E talvez seja por isso, né, que quando você trabalha em grandes corporações, né, como eu trabalhei, né, empresas que eram extremamente agressivas comercialmente falando, tinha muito daquele perfil, né, do vendedor de querer empurrar, né, para o cliente, às vezes algum software, alguma coisa que o cliente ele não estava precisando, mas era a meta, entendeu? E aí, talvez por isso que eu nunca tenha estrelado realmente, talvez assim, como um puta vendedor e tal, porque eu sempre fui muito mais de atender realmente a demanda, né, a necessidade do cliente. A gente falou uma vez sobre isso aqui, você vendedor, quer agregar, o vendedor né? bonzinho, né? O vendedor bonzinho, né? E eu acho que eu nunca fui aquele vendedor agressivo, né? De chegar e empurrar. Algumas pessoas podem ver isso como uma coisa negativa e outros podem ver como algo positivo. Eu ia até falar um palavrão aqui agora, mas enfim. Fica à vontade. Eu tô andando porque pensam, né? Uhum. Eu tô bem com isso, enfim, acho que é uma questão de ética, é uma questão de você ter valores, né? Então, cara, eu acho que eu sou muito desses princípios, né? Eu procuro fazer o correto, ser o correto, enfim. E eu procuro entregar aquilo que de fato o cliente ele está precisando. E tentar ajudar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é você tentar, beleza, você pode ser agressivo e tal, mas não ser agressivo a ponto de você depois perder o cliente, né? De você estar levando para ele algo que realmente ele não precisa, ou só porque você realmente tem que vender, ou você tem que buscar. É que eu acho que no fim as pessoas pensam muito na venda. Tem uma pressão gigante mesmo, né? Sim. Da venda de curto prazo e tal, da meta e tal. Mas, cara, se você sempre pensar nessa relação como longo prazo, em que, cara, eu tenho que agregar pro negócio dele. Se agora não faz o menor sentido, né, eu vender isso, tipo, cara, né, eu vou agregar no que de fato ele demanda e precisa agora, né? E aí, no longo prazo, ele vai ver valor e vai me procurar quando precisar, ou pensar em outras oportunidades comigo, porque ele confia em mim. Sim. Né? É bem diferente. E até no investimento, né, aproveitar pegar um gancho aqui, um exemplo, por exemplo, né, porque no mercado existem diversos tipos de investimento. E aí você vai conversar com um cliente que ele é conservador, por exemplo, a maioria dos clientes são conservadores, né, tem medo de investir em renda variável, enfim, em outros produtos que são mais, que o cliente tem que ter um pouco mais de apetite ao risco. E aí você vai, às vezes, propor um tipo de investimento que ele é conservador, mas que ele vai dar uma rentabilidade a médio e longo prazo, uma rentabilidade melhor. Como as pessoas já não têm o hábito de investir, né? O brasileiro não tem muita cultura de investir. E se ouve falar muito de pirâmides e de investimentos, às vezes, até coisas que são sérias, mas infelizmente isso existe também, que tem bons investimentos e investimentos que não são tão bons assim, mas que as corretoras elas são obrigadas, né, a colocar aquilo no mercado e de alguma maneira empurrar mesmo no cliente aquele produto. Às vezes o cliente, e já se ouviu muito falar assim, poxa, aquele produto assim é uma porcaria e tal, poxa, a corretora X ela fez isso e poxa, e não foi legal e tal. Vários clientes ficaram putos porque, foi empurrado esse tipo de produto aqui. Então, assim, os próprios clientes, eles ficam um pouco receosos, às vezes, de chegar e investir. Então, quando a gente vai falar com o cliente, eles sempre ficam com o pé atrás. Na maioria das vezes, o cliente sempre, mas será que isso realmente é meu melhor investimento? Dá mais dinheiro, né? Ou é interessante para você que está querendo me empurrar esse tipo de produto? Está sendo interessante para você ou é interessante para mim, né? Eu como cliente. E eu tenho
procuro, né, ter o trabalho realmente de explicar, porque às vezes eu ofereço em linha com o que ele busca, que é ser conservador e ter rentabilidade ao longo do tempo, mas às vezes quando ele olha, né, assim, poxa, mas essa rentabilidade aqui, eu tenho um produto aqui que ele é um pouco mais rentável. Então ele sempre fica na dúvida porque acha que a gente está oferecendo alguma coisa que é em prol, benefício para a gente como escritório do que para ele em si. Então eu procuro ter o trabalho de explicar, de orientar. Então eu acho que é isso, né? De você ter o cuidado de orientar, explicar para o cliente o que você está fazendo, por que você está orientando aquilo ali. Eu estou trazendo para o meu negócio, né? Explicando com base no meu negócio. Então eu acho que é isso, é você ter, né, realmente explicar para ele o porquê daquele investimento que você está fazendo, que aquilo, por que aquilo vai ser bom para ele a médio e longo prazo, que é o que ele busca no caso, que vai estar em linha com a estratégia que ele quer, né, que ele definiu, que ele conversou com a gente inicialmente, para que você possa ganhar confiança, né? E com o tempo ele vai vendo realmente que aquilo ali foi o melhor caminho, né, a ser seguido, porque de fato existem várias possibilidades e em se tratando de Brasil, né, que a gente é um país que até o passado ele é incerto, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado, né, de realmente explicar e ver a melhor maneira de Cris, orientar mas o cliente, assim, né? isso que você traz vai muito em linha com o próprio movimento de influenciadores no mercado financeiro. Porque da pandemia para cá, deu um boom de influenciadores de mercado financeiro, Sim. né? E isso muito porque as pessoas passaram a ver a importância de planejar financeiramente, né? E por que esses influenciadores bombaram? Porque, cara, as pessoas se identificam com uma pessoa física que tá ali contando para ele por que funciona melhor, por que não funciona e tal, o que ele faz, trazendo as suas próprias experiências. Então você gera uma identificação de caralho. Ele passou uma parada que eu passei. E de inspiração. Ele aprendeu, ele entendeu. Tanto que no mercado financeiro, os influenciadores que são pessoas físicas, que aprenderam, estudaram FII, e agora dão curso, faz aula, tem livro, não sei o quê, tem até uma base, às vezes, muito mais engajada do que os analistas CNPI que trabalham em algum lugar, Com né? certeza. De alguma gestora e tal. Porque é uma pessoa física ali, conecta pra caramba e tal. Então, assim, por quê? Porque no fim eles estabeleceram uma relação de confiança. Sim. Porque esse cara, ele viveu, ele entende que eu já passei também e tal. E se no fim, eu até postei um dia no LinkedIn falando sobre isso, assim, se no fim você suga esse aprendizado com a influência, ainda mais do seu mercado, e você aplica isso no seu dia a dia, no sentido de, cara, eu quero agregar valor para você, eu vou de fato entender o seu negócio e vou tentar aqui atribuir o que de melhor funciona para você. Entendendo a sua demanda, a sua dor aqui e tal, do que você ficar tentando só empurrar, você estabelece uma relação de confiança que, cara, você consegue levar qualquer coisa desse cara. Sim. Né? Assim, numa jornada longa, cara, de repente você não vai bater a meta naquele mês, mas nos outros meses ele vai te encher de trabalho, porque, pô, ele confia em você e sabe que você é a melhor pessoa. Já aconteceu muito, né, tipo, o cliente, eu que presto serviço. O cliente chega pra mim pedindo umas coisas, tipo, cara, CRM, Grazi. Eu falei, cara, nem faço, vou te indicar. Pessoa, tudo de marketing a pessoa pede pra mim. E eu nem faço tudo. Mas, cara, eu vou te entregar uma pessoa, cara, ó, tem essa aqui, que é mais caseira, mais muito especialista e tal, não sei o que, vai ser mais barato. Essa aqui vai ter uma robustez aqui de estrutura pra te atender. Eu dou opção, sabe? E fala real pra ele, mais cara, ele vai te dar mais robustez aqui de operação. Entendeu? Então, assim, faz muita diferença quando você consegue estabelecer essa relação mais genuína mesmo, né? Tipo, cara, eu quero agregar e tal. É outro patamar. E aí eu acho que você vai ter, né, muito mais esse universo, né? Essa recebimento e troca de energia existe, é óbvio que você vai receber muito mais, né? Assim, não tem dúvida. Com certeza. Mas acho Flui que é muito isso. mais. E a dica, acho que é essa, assim, a galera buscar grupos de network, eu acho que isso pode alavancar muito. E voltando a um ponto que eu falei lá atrás, né? Às vezes a pessoa que vai estar sentada ao seu lado num grupo de network, vai estar ali, ela pode, de fato, pivotar o teu negócio, ou você pode gerar um novo negócio até com a pessoa que está ao seu lado. Então, acho que é isso. São Isso é muitas muito legal, né? oportunidades, né, de Porque você traz fazer. um insight, né? Às vezes você nem tá enxergando tal coisa, né? Às vezes a pessoa enxergou em você, né? Sim. E faz mudar a rota total, né? Tipo, cara, puxa, e às vezes é isso, no seu caso, né? Me descobrir nesse tipo de conteúdo, de mindset, né? E tal. E de repente, cara, isso vai ser um super
futuro, um super caminho Sim. para você mergulhar e tal, que você nem estava esperando, né? Então, acho que... E assim, você pode chegar longe caminhando sozinho, com certeza, mas você caminhando junto, né, de outras pessoas, você pode chegar mais rápido, você pode chegar mais longe do que você chegaria sozinho. E com certeza Sem você vai ter dúvida. muito mais apoio, né, para resolver as questões que você vai ter no dia a dia. Agora, você tem que estar aberto também a ser vulnerável em alguns momentos, porque você vai ter que, às vezes, compartilhar a sua dor do negócio. E, às vezes, o empresário, ele tem um ego ali, né? Porque, não, Muito blindado, né? eu não vou falar isso porque eu vou me mostrar frágil, né, pro meu concorrente ou, sei lá, pro mercado. Cara, assim, eu acho que você tem que jogar essa vaidade de lado se você realmente, de fato, quer crescer. Para aproveitar também, né? De E, verdade. cara, ajuda, entendeu? Cara, a gente não nasce sabendo de tudo, a gente não é obrigado a saber de tudo. E eu até brinco, assim, lá no trabalho, né? Que eu sou muito de fazer as coisas, assim. Sou de fazer. E no início, né? Quando você tem poucos recursos de pessoas e financeiro, você faz. E nisso você erra muito. Você acaba errando muito, porque você não tem um planejamento, você não tem nem cabeça nem tempo para isso, porque o teu negócio às Só vezes ali executa. é execução. E aproveitar essa oportunidade, né? Você quer aproveitar e fazer logo, né? E é o que eu falo muito pra galera lá no trabalho, assim, não fiquem com medo de errar, né? Não fiquem com medo de fazer com medo de errar, porque você vai estar se travando, você vai estar se limitando, né? Se você vê que algo que você vai fazer vai poder dar uma merda muito grande, cara, então fala antes o que você quer fazer para de repente não ser algo irreversível. Mas se for algo que você vê, cara, que dá pra gente reverter, cara, não deixa de fazer. Faz, se der problema, depois a gente vai, senta, corrige e conserta. Porque eu já fiz várias cagadas ao longo desses 8 anos que a gente vai completar, eu, o Cristiano, né, lá meu sócio. A gente já fez várias coisas erradas, mas sempre com o intuito de querer acertar. Mas é isso que a gente vai aprendendo aí, com isso que a gente vai crescendo, é com isso que a gente vai, né, Às conseguindo vezes dar. um erro te traz um insight que, Sim. pô, vai resolver pra caralho. Você vai para outro patamar, né? Sim, sim. E quando você não tem braço, você não tem recurso, cara, você tem que fazer tudo, né? A gente até brinca lá, pô, se tiver que servir café, a gente serve. Se tiver que falar como CEO, a gente vai falar, porque o espírito tem que ser esse, não tem jeito. Você que está começando, está fazendo o negócio crescer, é isso. Quando a gente tinha um sócio que saiu, ele cuidava do marketing. E tanto eu como o Cristiano, a gente não sabia nada de marketing. Nem gravar a gente sabia direito, assim, de segurar o telefone. Pô, para gravar um negócio de 30 segundos levava 2 horas para gravar. E é sério mesmo, assim, a gente levava muito tempo para realmente gravar. Só que a gente não sabia mexer Antes era o Facebook Ads, agora virou o Meta Ads. Mas a gente não sabia fazer uma campanha, a gente não sabia fazer nada. E aí eu tive que chegar e cair dentro, assim, falei, Cris, cara, eu vou cair dentro desse negócio, vou estudar, comprei curso, fiz um monte de Bem coisa. engenheirinho, né? E aí, cara, eu que fazia as campanhas no Facebook Ads, eu que dava um jeitinho de editar o vídeo ali, tudo do meu jeito e tudo, mas, cara, eu que tinha, entendeu? Então, você não pode também se tolir, deixar de fazer porque você não tem as ferramentas. Cara, arregaça a manga e cai dentro, entendeu? Cai de cabeça. E se for te tranquilizar, mídia em rede social é sempre aprendizado para depois rampar. Qualquer um sim. especialicíssimo Não, vai aprender ali como resolver. E eu né? cheguei a essa conclusão, porque eu nessas minhas, nesse meu aprendizado que eu tive que correr atrás, de buscar, né, e tudo, eu vi que é isso. Até porque depois a gente contratou uma empresa para ajudar o marketing, que aí a gente viu que não estava dando mais para fazer sozinho, e aí a gente começou também a ter um pouquinho de dinheiro que dava para pagar uma empresa para ajudar, aí a gente foi lá e começou a pagar, aí, poxa, isso não está dando certo. Aí montamos uma equipe, aí depois voltamos de novo para o marketing externo, aí voltamos para a equipe de novo, e agora a gente está meio querendo fazer um híbrido, fazendo um híbrido ali, né? Para algumas coisas faz sentido ter gente dentro de casa, outras talvez nem tanto, talvez faça ter uma equipe especializada. Então, você vai aprendendo também, você vai vendo, né, conforme as coisas vão caminhando. Mas o marketing é isso, é tentativa e erro. Até porque o Google muda toda hora lá os seus mecanismos, as suas engrenagens, né, de propagação, o Meta também. Então, o algoritmo muda toda hora, então você tem que estar mudando também toda hora. O perfil do cliente às vezes pode mudar também. A demanda do cliente pode estar mudando, a forma que ele compra também muda. Então, é isso. Tipo, pandemia, a forma de comprar era uma. Aí, beleza, bombou. A galera que estava lá nas mídias sociais, vendendo curso, bombou pra caramba, que todo mundo estava consumindo tudo. Passado aí 2, 3 anos de pandemia, o comportamento já mudou, já não é mais o mesmo. Então, você
tem que mudar a Total. estratégia de marketing, no caso. Então, isso é uma coisa, é um organismo vivo e a gente tem que estar toda hora, né, estudando, entendendo como é que a coisa funciona, evoluindo e tendo pessoas que entendam mais do que você, né? Mas Isso é bem importante, né, Augusto? Assim, você ter também eu não digo nem. Como é que é o nome da palavra? Esqueci, gente. Quando você não é orgulhoso, você é humilde. Uhum. Não só de ser humilde, mas de ter essa clareza. Tipo, cara, eu preciso de gente muito fera para me complementar. Né? É Sim. isso, assim, você precisa de gente ali quase que em habilidade compete com você mesmo, porque Sim. é mais que você, porque Uhum. aí você consegue, né, ir muito mais alto, né? Sim, e uma outra coisa também que eu tinha um pouco disso também, e com certeza muitos empresários têm, que vão ouvir, né, e vão ter essa mesma. Pô, eu também tenho esse tipo de sentimento, que quando você tem um negócio, né, é como se fosse um filho, né? Você quer proteger ele ao máximo, você. E as pessoas às vezes veem o negócio dessa maneira. E eu tinha muito essa visão. Então eu tinha aquele medo de não querer compartilhar, por exemplo, a sociedade, por exemplo, com outra pessoa. E eu vi, não, eu comecei depois a enxergar de uma maneira diferente. Porque eu não tenho todas as habilidades. Eu não sei Não, vender, eu não imagina. sei marketing, eu não sei Você vai mais trabalhar longe. cultura, RH, enfim. E se você, de repente, tem dentro da sua equipe uma pessoa que ela faz a diferença e que realmente ela agrega muito valor, faz sentido você trazer esse cara para perto de você. Porque se esse cara sai, por exemplo, essa pessoa, no caso, né, pode ser um homem, uma mulher, você pode, de repente, cara, perder muito com a saída daquela pessoa. Então, às vezes faz sentido você chamar a pessoa para conversar, entender quais são os projetos dela de vida e ver se ela, de repente, ela quer empreender também e trazer ela para o negócio, né? Você dá ali um percentual pequeno, de repente, desenhar com ela, tipo, cara, você quer crescer dentro do negócio mesmo, que ó, eu tô te dando tanto, mas você tem a possibilidade de ganhar mais tanto se a gente atingir esse patamar aqui, esse objetivo. Então é uma maneira de você crescer mais rápido também, é de você ver Total. no outro, né, uma oportunidade dele agregar mais ainda. E, cara, todo mundo cresce, todo mundo vai ganhar, entendeu? É um ganha-ganha. E eu vou além, Augusto. Uma coisa que eu tenho pensado, assim, sentido, na verdade, bastante também cara, não dá pra gente ser tão apegado assim ao nosso negócio, né? De repente, cara, ele vai crescer, crescer, crescer e vai ter uma puta oportunidade de você vender. E você, Sim. de repente, vai estar num outro momento de vida, tipo assim, cara, aprendi, evoluí, essa jornada foi maravilhosa. Mas, cara, de repente eu vou querer trabalhar com outras coisas que vão me agregar e vão me preencher mais agora. E aí, beleza, e aí vende, aí fica naquela passagem ali um tempo. Sim, sim. Então, assim, não dá pra também ser apegado como se as coisas fossem imutáveis, né? Tipo, cara, às vezes daqui a 10 anos você vai estar em outro momento, Sim. sabe? E não é essa natureza de negócio que vai te abastecer. Então, acho que Sim. também a gente tem que estar aberto, assim, né? Tipo, Uhum. cara, deixa a vida ter seu curso, né? Uma empresa ela só tem 3 caminhos, na minha visão. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ter uma sucessão, tipo, você passa, né, a empresa para algum familiar, alguma coisa assim, ou ela vai ser vendida. Só tem esses 3 caminhos no caso, né? Então, ou você, se você não cuidar da empresa, ela vai acabar quebrando, ou você não fizer as coisas corretas, né, ela vai acabar quebrando, seja por falta de conhecimento ou por avareza, né, ela pode quebrar. Ou você vai fazer a empresa crescer, crescer, crescer e depois alguém vai assumir, né, quando você se aposentar, enfim, ou quando, né, não tiver mais condições de tocar aquele negócio, ou então você vai vender. O negócio vai crescer tanto, vai chegar alguém lá e você, né, e aí depois você se aposenta, ou vai para um próximo negócio, enfim, Exato, por aí porque, vai. cara, não quer dizer que aquilo vai. Eu me recuso a acreditar que eu vou ter que querer Sim. fazer isso pro resto da Uhum. vida, Sim, né? sim. Assim, isso que é legal, né? Sim. Enfim. Mas, cara, obrigada, foi Nada, eu que maravilhoso. agradeço aí pela Adorei. oportunidade da gente estar trocando Imagina. essa ideia. Foi ótimo. Mas é isso, assim, acho que eu vou deixar. A gente vai marcar o Augusto também, né? Quando soltar o Legal. episódio. Quer falar teu arroba? É, E das empresas, né? vamos lá. O meu pessoal é @Augusto Maurício P, que é o meu pessoal, o Instagram. O Instagram da Euro é @Euroinvestbr e o Meta é MetaInvestBR. Boa. Tá? São os A Instagrams gente que bota também as na mídias que a gente legendinha. mais atua, no caso. A gente tem também o YouTube também lá da Euro, mas pelo Instagram a gente depois consegue Legal, direcionar lá A pro gente, de YouTube repente, também. bota também. Boa. Então tá, Tá bom? obrigada. Espero Nada. que tenham gostado. Gente, Eu que curtam o agradeço. episódio, sigam o canal e vamos pro próximo. Beijo.